Um novo Suárez vem aí no Grêmio? Ou talvez até algo melhor? Vamos lá então, esse é um daqueles vídeos que eu gosto muito e vocês não gostam tanto, né? Tanto é que os views aqui não devem ser dos maiores, porque não é um vídeo informativo. Muitas vezes, na maioria das vezes talvez, eu trago alguma informação e em cima dela dou opiniões e tal. Esse aqui é mais uma reflexão mesmo, uma coisa que eu andei pensando ontem, a partir até do jogo do Inter, né? Que eu me dei conta disso e resolvi colocar aqui nessa prosa. A gestão Guerra assume o Grêmio numa condição muito desfavorável. Financeiramente a coisa estava terrível, pior do que eles imaginaram. Mas eu acho que tem algo pior do que o financeiramente, era o animicamente. Bom, fora também o time, né, que eles herdaram, né, o time dentro de campo, as peças que se tinham para trabalhar não eram das melhores. E todo esse combo de Série B, com um time fraco e etc., baixou a autoestima do gremista, né? E isso se refletia na venda das lojas, na presença de público, no engajamento, em tudo que move o clube, né? Tudo que gira em torno da torcida, que afinal de contas é quem move o clube. Tudo no Grêmio estava brando, estava fraco, estava tímido, estava num momento delicado. A gestão Guerra, com a vinda do Suárez, né, promovida por eles, conseguiu reverter esse quadro de uma forma talvez nunca vista na história do clube, que foi o somatório de uma mudança de chave rápida, né, porque foi assim, ó, foi rápido e intenso. Então, assim, somando a intensidade e a velocidade com a qual mudou esse paradigma da torcida do Grêmio, até abrindo um parênteses, eu falei paradigma num vídeo anterior, eu quis dizer paradoxo, falei errado, né? Mas neste caso é o paradigma mesmo, né? Mudou assim, né, a percepção, o status, sei lá, da torcida do Grêmio, né? E da água pro vinho e da noite pro dia. É isso que eu tô querendo dizer. Da água pro vinho é o tamanho da mudança. E da noite pro dia é a velocidade da mudança, né? A chegada do Suárez, cara. Porque na vida normal, nas condições normais de temperatura e pressão, tu sai de uma Série B fragilizado. Tu vai pegar ali um time da Série A, tu recém chegando na Série A, né? Tu chega ali meio ressabiado. Putz, mas será que o nosso time tá pronto para uma Série A? Né? Tu tem uma autoestima machucada, uma confiança abalada. É natural, é óbvio. Cara, quando chega o Suárez, ali quase no Réveillon, aproximadamente, ali, né? O gremista já vai aos céus, assim, e isso mobiliza o clube de várias formas, inclusive financeiras, de várias formas positivas, né? Um impacto muito grande que a gente viu e que foi o grande mérito dessa gestão. Mas a impressão que eu tenho, e aqui talvez fazendo uma avaliação um pouco dura com essa gestão, é verdade, mas a minha exigência com o Grêmio é alta, então as minhas críticas geralmente são duras. Parece que foi só isso que essa gestão entregou. A sensação que me dá, claro que se a gente for esmiuçar e botar alguém da gestão aqui para debater comigo ou para conversar comigo, eles talvez dissessem, não, porque tu não sabe que no departamento médico a gente mudou tais coisas, não, porque nós estamos montando um time jovem. Talvez esse possa ser um argumento até para deixar um legado aí desportivo, não sei o quê, porque, beleza, talvez até tenha umas perfumarias, alguns periféricos menores que eles podem ter melhorado, não sei, mas assim, de relevante, de grande, cara, parece que foi só Suárez e não se teve, não é que não se teve mais grandiosidades, não se teve nada perto. O Grêmio não nos empolgou, o Grêmio não nos deixou sonhar em mais nenhum momento. Foi só com Suárez e por conta, muito, talvez, de Suárez. Foi só ali, cara. E graças a ele, provavelmente. Né?
depois foi uma decepção atrás da outra. É verdade que tem o gauchão do ano passado, ainda como talvez uma sobrevida daquela confiança, daquele bem-estar do gremista, mas lembremos, o gauchão sem o Inter. O Inter não chegava numa final há 3 anos. Isso abriu um caminho muito mais tranquilo para o Grêmio. Acho que tem um desses 3 anos, acho que o próprio Grêmio tira eles, né? Na semifinal, se eu não estou enganado. Mas outros 2, eles não chegam porque não chegam. Então, assim, cara, não teve mais nada. Não teve mais nada. E a minha reflexão, claro que esse ano ainda está começando, pode acontecer muita coisa, e é aqui que eu quero chegar. Mas a minha reflexão foi no sentido de que talvez a gestão Guerra, infelizmente, entregue o Grêmio como ela pegou. Claro que não vai ser um baque tão grande como o de uma Série B, né? Voltando de uma Série B. Espero que não seja um baque pior ainda, que é chegando numa Série B, né? Mas acho que não vamos correr esse risco esse ano, espero eu, né? Mas eu nem me refiro a isso, cara. Eu me refiro à autoestima do gremista, à empolgação, ao engajamento, sabe, a tudo isso que move o clube, né? Que mobiliza o torcedor. O gremista tá um pouco anestesiado, tá um pouco, sabe, não é nem triste, não é nem com raiva, porque ter raiva pelo menos é algo ativo, assim. O Grêmio está meio conformado, meio anestesiado, meio assim, putz, cara, sabe? Desmobilizado. Talvez num nível parecido ou pior do que na volta da Série B, porque ele, bem ou mal, o momento era ruim, era baixo astral, mas bem ou mal a gente voltou, né? A gente, garantiu a classificação, subiu. Não sei, cara, agora parece que a coisa é mais, assim, é um marasmo ainda maior, assim, um Grêmio que não empolga, um Grêmio que não vai, que não tem nada, que não... Tu olha pro campo, quem é o nosso grande cara ali, não tem... o Kahneman talvez, quando voltar, a gente tá querendo criar ali um movimento de relacionamento sério com o Bright White, pode ser, mas ainda não tem essa conexão ainda. Estamos tentando talvez, criar, né? Os outros todos ali, é uma galera que chegou agora... sabe, aí tu olha pra direção, tu não vê também alguém que, esse cara aí me representa e tal, aí da comissão técnica, a gente tá ainda cheio de dúvidas, sabe, cara? Então o cenário que se criou ao longo dos 3 anos de gestão, que tá se criando ainda, né, porque estamos caminhando ainda nesse último ano, cara, é de um baixo astral, assim, de uma, né, que infelizmente talvez todos os passinhos que a gestão Guerra deu de avanço lá com uma tacada só foram caindo 1 a 1, foram regredidos, né, 1 a 1, e eu me dei conta disso, e aqui que começou a reflexão, né, do vídeo. Ontem à noite, durante o jogo do Inter, eu não assisti o jogo, eu estava aqui na função do meu filho, não sei o que, não assisti o jogo. Também já basta me incomodar com o Grêmio, né, cara? Quando o Inter tá bem, é melhor nem assistir. Vai se incomodar 2 vezes daí. E aí, lá pelas tantas, óbvio que eu dei umas olhadas no celular, vi que tava 1 a 0 pro Bahia, opa, fiquei faceiro, até cheguei a pensar, se eu conseguir fazer aqui a função acabar rápido, ele vai dormir e eu organizo as coisas, que talvez eu até veja o finalzinho, né? Porque se o Inter tá perdendo, aí até às vezes eu me animo. Mas, cara, daqui a pouco eu tô aqui fazendo alguma coisa em casa e eu ouço uns 2 carros buzinando na rua. E alguma voz de vizinho aqui por perto que eu não identifiquei bem da onde, porque às vezes tu sabe da onde vem, tu sabe qual é o time, né? Mas eu não identifiquei bem, mas eu vi que teve um gritedinho, assim, não muito eloquente, um pouco tímido, mas teve uma coisa que parecia uma vibração, ao mesmo tempo uns 2 carros na rua buzinaram, assim. Lá um pouco distante, mas eu ouvi claramente. Cara, na hora que eu vi carro buzinando e alguém meio que gritando, comemorando, eu tive certeza absoluta que o Inter tinha empatado. E, geralmente, quando tu ouve uma manifestação na rua, tu fica na dúvida. Pode ser um gremista, pode ser um colorado. Eu tive certeza, porque assim, se fosse um gol do Bahia, o gremista não ia buzinar. Assim como não buzinou no primeiro.
A sensação que dá é que a gente tá tão assim cabisbaixo, tão... que a gente pensa assim, cara, que moral eu tenho para debochar dos caras que acabaram de ganhar um gauchão dentro da minha casa, né? Porque a vitória foi ali, que estão jogando uma Libertadores, coisa que a gente não conseguiu fazer e por muito pouco a gente não conseguiu garantir nenhuma Série A no ano passado, né? Que moral eu tenho? Claro que não é um pensamento retilíneo do gremista que ele fala, nossa, mas que moral eu tenho para... Não, não é assim. Mas acho que naquela fração de segundos do inconsciente, ele não se sente motivado a enfiar a mão na buzina. Ele não se sente motivado a abrir uma janela e gritar, ah, chupa Inter, tomaram um gol do Bahia. Não se sente, cara. Isso é triste. Isso é triste porque é talvez das piores coisas que possa acontecer com o clube. Não é nem a raiva, a indignação de uma derrota apertada no finalzinho, de porra, o juiz prejudicou, porra, o time deu bobeira, caímos na semifinal, poxa, esse título era nosso, tô irritado, tô sei o quê, ou então eu tô empolgado, estamos ganhando, estamos jogando bem, e agora vamos pra final. Então, não é nem essa empolgação, nem essa irritação, é uma indiferença. E isso, cara, é preocupante, isso é triste, né? E Alberto Guerra, a gestão Alberto Guerra tem meio ano praticamente para mudar esse cenário, para não entregar o time na mesma batida triste em que ele pegou. Porque ele se vangloriou com muita razão que lá no início ele deu essa guinada, né? Mas a coisa está caminhando para um estágio igual ou pior que ele pegou. E aqui eu não estou dizendo, puxa, então ele tem um semestre aí para contratar um novo Suárez. Bom, cara, se tiver um novo Suárez na praça aí, que eu nem consigo mapear agora quem seria esse cara, poderia ser uma tentativa na janela do meio do ano. Mas mais óbvio, mais lógico e talvez até o mais indicado para Alberto Guerra quebrar essa lógica que infelizmente caminha para o que eu estou dizendo, seria um título. Obviamente a Sul-Americana é o que salta aos olhos, né? O Brasileirão é praticamente impossível com esse elenco, mas também tem Copa do Brasil, que numa dessas, né, vai lá, é o Grêmio, é Copa, é uma noite feliz, é uma, né? Enfim, títulos. Não vou aqui resumir a Sul-Americana, embora eu ache que seja o grande alvo e a maior possibilidade que a gente tem no ano, né? Mas assim, cara, do jeito que a coisa caminhou, da forma como foi conduzido ali, muita coisa foi conduzida nessa gestão, né? Como as coisas não aconteceram, como movimentos não foram para frente, equívocos, morosidade, né? Uma postura que não agradou, todo esse somatório de coisas, cara. Eu acho que o que pode fazer com que o ano não acabe desse jeito é obviamente um título. Talvez possa acabar sem títulos e num clima melhor, se e somente se o Grêmio se classificar para a Libertadores do ano que vem. Ou seja, faz uma participação decente nas Copas, não precisa ser campeão, mas, né, faz uma participação aqui, ali, vai lá, daqui a pouco perde, tá, beleza, e no Brasileirão consegue arrancar sequências interessantíssimas, briga ali por um G4, um G6, sei lá, e se garante na Libertadores do ano que vem. Aí talvez eu ache até que ele consegue entregar ao bastão uma condição melhor do que ele pegou. Mas fora isso, cara, fora isso, vai ter dado toda essa volta para voltar para praticamente o lugar de onde saiu. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.